Olá, bem-vindo. Nesta aula, veremos as estruturas condicionais de fluxo. Veremos três estruturas que nos permitirão controlar o fluxo de execução de nossos programas de acordo com alguma condição. Com esta sintaxe, imporemos condições que vão fazer com que nosso programa execute ou não determinado bloco de códigos. Veremos três tópicos, cada um correspondendo a uma estrutura condicional de fluxo. Vamos ver, então, a primeira estrutura condicional de fluxo que vamos estudar. Ela tem a seguinte estrutura geral. Primeiro, devemos escrever if, depois a condição de nosso interesse, dois pontos, e abaixo, de forma indentada, temos o bloco, que representa as linhas do nosso programa que a gente quer que Python execute caso a condição seja avaliada como verdadeira. Vamos ver através de exemplos como a estrutura geral pode ser utilizada. Neste exemplo 1, vamos criar uma variável e atribuir a ela o número inteiro 3. Agora vamos colocar a nossa estrutura condicional de fluxo. Escrevemos if, a nossa condição, dois pontos, e abaixo, de forma indentada, vamos colocar o bloco que queremos que Python execute caso esta condição seja avaliada como verdadeira. No nosso caso, este bloco conterá apenas uma linha. Note que esta linha está indentada, o que permite que Python identifique quais são as linhas do programa que compõem o bloco que deve ser executado caso a condição seja verdadeira. Depois podemos seguir com o programa normalmente. Então, ao executar esta célula, Python irá gerar uma variável x e atribuir a ela o inteiro 3. Depois, Python irá passar para esta linha. Python irá avaliar esta condição como true ou false. Caso avalie como true, ou seja, verdadeira, Python irá executar este bloco, esta linha do programa. Caso Python avalie esta condição como falsa, Python irá ignorar esta linha e depois irá seguir com o programa normalmente. Note que esta indentação faz com que Python possa identificar quais são as linhas que pertencem a essa estrutura condicional de fluxo. Como esta linha do programa não está indentado, Python considera que esta linha e as demais não fazem parte dessa estrutura condicional de fluxo, ou seja, esta linha e o restante do programa, caso o programa tenha mais linhas, será executada independentemente desta condição ser verdadeira ou falsa. Então vamos executar esta célula e ver o que acontece. Então Python primeiramente gera esta variável e atribui a ela o inteiro 3. Python então avalia esta condição como verdadeira ou falsa. Aqui, como x vale 3, Python avalia esta condição como true, ou seja, verdadeira. Sendo esta condição verdadeira, Python executa este bloco, esta linha do comando. Aqui podemos ver que Python imprime o valor de x. Após executar esta linha, Python continua o programa normalmente, e esta linha
é impressa em tela, como podemos ver aqui na saída do programa. Agora vamos atribuir um outro valor a x, por exemplo, 0. Ao executar esse programa, Python irá atribuir a x o valor 0. Python, então, irá avaliar esta condição como falsa, porque 0 não é maior do que 1. Como esta condição é avaliada como falsa, Python irá ignorar esta linha do nosso programa e irá executar o restante do programa normalmente. Vamos executar novamente essa célula e vimos que agora, desta vez, Python atribui a x o valor 0 e avalia esta condição como falsa. Por isso, Python não executa esta linha do comando. Mas, a seguir, Python continua a execução do programa normalmente e imprime em tela esta linha do comando, esta string. Vamos ver agora um segundo exemplo. Vamos gerar uma variável chamada nota e atribuir a ela o valor 5. Agora vamos construir a nossa estrutura condicional de fluxo. Escrevemos if, colocamos a condição de nosso interesse e após isso vamos escrever o bloco que deverá ser executado caso esta condição seja verdadeira. Note que estamos escrevendo o bloco de execução caso a condição seja verdadeira. Por isso, todas essas linhas que compõem o bloco estão indentadas. Agora, como a próxima linha do programa não pertence a essa estrutura condicional de fluxo, vamos tirar a indentação. Novamente, vamos criar aqui uma variável, desta vez chamada nota, e atribuir a ela um inteiro. Aqui temos a nossa estrutura condicional de fluxo. Python irá avaliar esta condição como sendo true ou false, ou seja, verdadeira ou falsa. Caso seja verdadeira, Python irá executar este bloco do programa. Note que o bloco pode ser identificado por Python em decorrência da indentação que colocamos no início de cada linha. Como esta última linha não está indentada, Python considera que ela não faz parte dessa estrutura condicional de fluxo. Então, ao executar este programa, Python cria uma variável chamada nota e atribui a ela o valor 5. Como nota vale 5, esta condição é avaliada por Python como true, ou seja, verdadeira. Como a condição é avaliada como true, Python irá executar este bloco de comandos. Então, Python irá adicionar à nota inicial o valor 1
irá imprimir em tela esta string, como podemos ver aqui na saída. Irá imprimir em tela esta outra string, como podemos ver aqui na saída do programa. E independentemente desta condição ser true ou false, Python irá imprimir em tela esta string, porque esta linha do comando do programa não está indentada, ou seja, não faz parte desta estrutura condicional de fluxo. Poderíamos também colocar aqui barra invertida n para que Python adicione uma linha antes desta string, como podemos ver aqui agora na saída do programa. Vamos ver agora uma segunda estrutura condicional de fluxo. No tópico 1, não estabelecemos nenhum bloco de execução caso a condição de interesse seja falsa. Nesta estrutura, ou melhor, nesta segunda estrutura condicional de fluxo que vamos estudar, vamos estabelecer um bloco dentro do programa que será executado caso a condição de interesse seja considerada por Python como falsa. Então, vamos utilizar esta estrutura geral. Escreveremos if a condição de interesse, dois pontos, o bloco que deverá ser executado caso a condição seja avaliada por Python como verdadeira. Note que o bloco deverá ser identado. Este bloco conterá uma ou mais linhas de programa. Agora vamos estabelecer um bloco que deverá ser executado caso essa condição seja considerada como falsa por Python. Então, deveremos escrever else. Note que else deve ser alinhado à esquerda com if. Colocamos dois pontos e colocamos, então, o bloco que deve estar indentado. Esse bloco será executado caso a condição de interesse seja avaliada por Python como false. Então, aqui, se a condição for avaliada como true, ou seja, verdadeira por Python, Python irá executar este bloco e irá simplesmente ignorar esta outra parte do programa. Caso Python considere esta condição como falsa, Python irá ignorar este bloco do programa e irá executar apenas este outro bloco. Após isso, Python segue com o programa, executando o programa normalmente. Vamos ver um exemplo de como essa estrutura pode ser utilizada. Então, vamos gerar uma variável chamada x e atribuir a ela o inteiro 7. Agora vamos utilizar essa estrutura geral para escrever a nossa estrutura condicional de fluxo. Escrevemos if e a condição de interesse. Agora vamos escrever o bloco que deverá ser executado caso a condição de interesse seja verdadeira. Note que o bloco
que deve ser executado caso a condição seja verdadeira, constitui de duas linhas do programa. Ambas linhas estão indentadas para que Python possa identificar quais são as linhas do programa que pertencem ao bloco. Depois escrevemos else, conforme nossa estrutura geral, dois pontos, e escrevemos o bloco que queremos que Python execute, caso esta condição de interesse seja falsa. Agora vamos seguir com o programa normalmente. Como esta linha do programa que iremos escrever não pertence à estrutura condicional de fluxo, nós tiramos a indentação dos blocos que compõem a estrutura. Ao executar esse programa, Python irá gerar uma variável x e atribuir a ela o número 7. Então, Python irá avaliar esta condição. Se esta condição for avaliada como true, Python irá executar este bloco do programa e irá ignorar todas estas outras linhas. Caso esta condição seja avaliada como falsa, Python irá ignorar este bloco e irá executar apenas este outro bloco. Depois disso, Python irá seguindo a execução do programa normalmente. Então vamos executar esta célula. Python gera uma variável x e atribui a ela o inteiro 7 e avalia esta condição como falsa, porque 7 não é maior do que 8. Como Python considera esta condição falsa, Python ignora este bloco e apenas executa estas duas linhas que compõem o bloco 2. Note que Python imprime em tela estas duas strings. Após isso, Python segue a execução do programa normalmente, como podemos ver nesta terceira linha da saída. Caso a gente inicialmente atribua a variável x o inteiro 9, vamos ver o que acontece. Python aqui considera esta condição como verdadeira, porque agora x vale 9 e 9 é maior do que 8. Com isso, Python executa estas duas linhas que compõem o bloco 1 nessa estrutura geral. Podemos ver que Python imprime em tela estas duas strings. Como esta condição é avaliada como verdadeira, Python simplesmente ignora este outro bloco e continua a execução do restante do programa. Note que esta linha do programa é executada independentemente desta condição ser avaliada como verdadeira ou falsa, porque esta linha não pertence a esta estrutura condicional de fluxo. Agora vamos ver uma terceira estrutura condicional de fluxo. Esta estrutura condicional de fluxo nos permitirá escrever quantas condições desejarmos. Iremos utilizar esta estrutura geral.
Nessa estrutura, Python irá executar o bloco que pertence à primeira condição avaliada como verdadeira. Então, aqui, caso a condição 1 seja avaliada por Python como verdadeira, Python irá executar o bloco 1 e irá ignorar todos os outros blocos. Caso a primeira condição avaliada como verdadeira seja a condição 2, Python irá executar o bloco 2 e irá ignorar todos os outros blocos. Note que, caso a condição 2 seja a primeira a ser considerada como verdadeira, Python irá executar o bloco 2 e irá ignorar os outros blocos, mesmo que, eventualmente, a condição 3 ou outras condições também serem verdadeiras. Caso nenhuma das condições estabelecidas forem consideradas verdadeiras, então Python irá executar o bloco que pertence a else. Vamos ver como podemos utilizar esta estrutura condicional de fluxo através de um exemplo. Neste exemplo, vamos gerar uma variável chamada nota e atribuir a ela o valor inteiro 10. Vamos agora construir a nossa estrutura condicional de fluxo. A primeira condição será nota maior ou igual a 9. E o primeiro bloco constituirá de duas linhas. Agora vamos colocar a nossa segunda condição. E o bloco que pertence a ela. Vamos colocar uma terceira condição. Uma quarta condição. E, finalmente, vamos colocar o bloco que deverá ser executado caso nenhuma condição seja considerada verdadeira. Agora, sairemos da estrutura condicional de fluxo e iremos escrever o restante do programa. No nosso caso, o restante do programa terá apenas uma linha. Aqui temos a condição 1 e o bloco pertencente a esta condição. Python irá identificar as linhas que compõem o bloco em decorrência do uso da indentação. Aqui temos a segunda condição e o bloco que pertence a ela. E assim por diante. Aqui temos o bloco que deverá ser executado por Python apenas caso
nenhuma dessas condições estabelecidas seja verdadeira. Nesta última linha do programa, nós saímos da estrutura condicional de fluxo e escrevemos o restante do programa. No caso, o restante do programa contém apenas uma linha. Mas é importante verificar aqui que esta linha não faz parte da estrutura condicional de fluxo e, portanto, será executada por Python independentemente das condições que estabelecemos. Ao executar esta célula, Python irá gerar a variável nota e atribuir a ela o inteiro 10. Python, então, irá verificar a primeira condição. Como nota vale 10 e 10 é maior ou igual a 9, então esta condição é avaliada por Python como verdadeira. Python, então, executa estas duas linhas que compõem o bloco que pertencem à primeira condição. Todos os outros blocos será ignorado por Python. Python, então, continua a leitura do programa e executa esta última linha. Vamos executar esta célula. Aqui, nós temos que nota vale 10. Como esta condição é considerada como verdadeira, Python executa estas duas linhas que pertencem ao bloco relacionado a essa primeira condição. Note na saída do programa que esta string foi impressa nessa primeira linha da saída e esta outra string foi impressa em tela nessa segunda linha. Python ignora todos os outros blocos e continua a execução do programa normalmente, como podemos ver aqui nesta última linha da saída. Vamos agora atribuir a nota o valor 8 e executar novamente a célula. Aqui, Python irá avaliar esta condição como falsa, porque nota vale 8 e 8 não é maior ou igual a 9. Python ignora este bloco e verifica a segunda condição. Essa segunda condição é avaliada por Python como verdadeira. Python, então, executa este bloco que pertence a esta condição, considerada como verdadeira, como podemos ver aqui na saída do programa. Python, então, ignora todos os outros blocos e imprime em tela esta última linha, porque esta última linha não pertence à estrutura condicional de fluxo. Note que, ainda que 8 seja maior ou igual a 5, Python não executa os blocos posteriores à primeira condição, que é avaliada como verdadeira. Vamos agora trocar o valor da nota por 2.9. E executar novamente a célula. Python, então, atribui a variável nota o valor 2.9 e passa a avaliar as condições impostas. Note que essa primeira condição é avaliada como falsa, esta segunda condição é avaliada como falsa, esta terceira condição é avaliada como falsa e esta quarta condição também é avaliada como falsa. Ou seja, nenhuma das condições é avaliada como verdadeira. Python, então, executa o bloco que pertence a else, como podemos ver aqui na saída do programa. Note também que esta última linha não pertence à estrutura condicional de fluxo e, portanto, é executada independentemente das condições que estabelecemos. Nesta aula, vimos as estruturas condicionais de fluxo. Tivemos 3 tópicos, cada uma correspondendo
a uma estrutura condicional de fluxo diferente. Então é isso. Até a próxima.